Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Os Grandes Mestres. Algo interessante. 3 filmes sobre Ip Man. Eles falam, em verdade, de um estilo, o Wing Chun, estilo célebre exatamente por ter sido desenvolvido e, por sua vez, encaminhado por uma monja. Agora, lembremos-nos o seguinte, em verdade, esse estilo, ele tem muita história, porque a história oral, ela é clássica na China, ou melhor, no mundo todo, porque o mito é narrativa, o mito é história. Se nós voltarmos ao processo da Grécia Antiga, iremos ver uma enormidade de histórias com E, que tornar-se-ão com o tempo história com H. Mas Machado de Assis diz, o bom da história, o que a faz hermeneuticamente ulular e dá é o seu processo metafórico. Imagine vocês, se nós pegássemos a realidade de Dom Pedro I, e na independência ou morte, que ele estava fazendo sua necessidade fisiológica em cima de um jegue, 100 anos depois, colocar-se-á o mesmo na pintura, em cima de um cavalo, e a essência do quê? Do nosso 7 de setembro, do mito. Machado de Assis deve ser relembrado e fortalecido. O mito é mais forte do que o próprio contexto da história. Porque a história, se formos vê-la a partir de só uma visão empírica, vê-lo-á simplesmente ela muito seca. O Wing Chun é uma arte marcial chinesa que está dentro do contexto do Kung Fu. Kung Fu significa tempo de habilidade, ficou fortalecido no Ocidente, graças ao filme David Carradine, Kung Fu, né? Que, por sua vez, fortaleceu-se também durante a grande celeuma entre os ingleses e os chineses, nos quais os ingleses perguntavam, what is? Diz isso Kung Fu, ou seja, tempo de habilidade. Mas, em verdade, o nome para Kung Fu, em chinês, é Wushu. E Wushu é o nome para qualquer tipo de arte marcial. Mas o Wing Chun é interessante porque ele, além de ser eficiente, eficaz e efetivo, fazer o correto, ele, por sua vez, ele foi criado por Wing Chun. Né? E, por sua vez, foi passada por ela por Ningmui, que era também uma monja. Exatamente. Né? Ela estava sendo... A Wing Chun tinha que casar com a pessoa que não queria, aí estava sendo pressionada. Ela, em verdade, fez da seguinte maneira. Pediu a uma monja que lutasse com aquela pessoa. Aí ela preferiu que, em vez de lutar, ensinar a jovem Wing Chun. E para falar disso, estamos aqui com o Léo Abelanet, né? Ele é espanhol, está aqui conosco ao vivo em cores, não ao vivo, mas em cores, certo? Porque nós estamos a gravar, estamos aqui com outras figuras célebres que estarão conosco, principalmente Joseval Carneiro, que estará no nosso programa, essa figura aqui exemplar. E aqui ele está, aqui conosco, e irá nos falar sobre o Wing Chun, ele que é recém-chegado na hospitaleira cidade do Salvador. Nós não somos xenofóbicos. Xeno em grego quer dizer estrangeiro, medo estrangeiro. Pelo contrário, nós somos xenofílicos, amigos dos estrangeiros. Aqui as pessoas recebem de braços abertos. Né? E é um prazer tê-lo aqui conosco. Nos conte inicialmente como foi que iniciou o Wing Chun. Eu sou muito grato por estar aqui neste programa e eu vou começar contando que no meu andar nas artes marciais, foi através do judo primeiro, mas depois eu precisei de uma mudança importante na minha vida e através das artes marciais eu sabia que podia
desenvolver, me libertar e sair dos limites. Então eu fui procurar o Wing Chun, que é um Kung Fu. Aí eu comecei a me dedicar, como a própria palavra, que é energia e tempo, na prática. E eu cada vez fui acompanhando também a minha mudança pessoal. Porque eu estava desenvolvendo uma área profissional que não era a que eu queria inicialmente. E através do Kung Fu eu fui reforçando a minha percepção do que eu precisava fazer. Então, o que você trabalha no Kung Fu, no Wing Chun, trabalha também não só o físico, senão o seu interior. Porque o que vem de fora se traduz no seu interior. É bem sutil, mas é uma experiência que você se apercebe depois que tem um tempo trabalhando o Kung Fu. Então, o Wing Chun me aportou muitos valores, muita prática. E foi assim como eu desenvolvi esse amor por o Wing Chun. Agora diga-me uma coisa, você desenvolveu o trabalho com o Wing Chun, mas o que levou a adentrar no Wing Chun? Foi a parte bélica ou a parte do contexto filosófico, meditativo, que passa assim, porque o Wing Chun tem uma característica, ele é um estilo De luta, pesado, é muito feio, horrível, esteticamente ele é horrível, eficaz, eficiente, efetivo, inclusive o único estilo que bate pau a pau com o Muay Thai, com o Muay Boran na Tailândia. Né? Os tailandeses hoje estão adequando, né? Então, porque é muito rápido e ele é exatamente a Ning Muay. Quando passou para Wing Chun, exatamente era o estilo, exatamente porque a pessoa que eu desafiava, ela usava muitas pernas. Né? Então, como usava muitas pernas, é o estilo próximo. E seguro. Você o procurou pelo esse processo de luta ou pelo processo filosófico, meditativo que está acoplado a ele? Eu acho que inconscientemente eu procurava um desenvolvimento pessoal através do Kung Fu, através do Wing Chun, porque o Wing Chun ele não tem limites. É uma arte marcial que você, com os princípios do Wing Chun, depois se adapta à situação. Então isso foi o que me chamou a atenção, que foi também uma das máximas do mestre Bruce Lee, que ele falou, tenha o no limit como o seu limite. Então o Wing Chun, ele traz isso para você. Mas é uma arte que, claro, ela aporta muito mais, mas isso também depende do mestre, porque hoje em dia, o que acontece, a maior parte das vezes o que chega para o Ocidente, do Oriente, eles são os movimentos, são as formas do Wing Chun ou dos outros artes marciais. Mas você precisa... É muito valioso quando você tem um mestre que traz para você também a orientação espiritual, a orientação filosófica, porque ajuda a construir a pessoa. Os movimentos do Kung Fu, ele é uma parte de uma vida que era vivenciada como algo muito elevado nos templos, os monges. A prática do Kung Fu é externo, mas o Kung Fu externo é uma parte. Por quê? Porque isso é uma tradução do seu Kung Fu interno, da sua meditação, do seu estado. Então, hoje em dia, o Kung Fu, eu acho que precisa ser entendido como um todo. Que você precisa trabalhar o Kung Fu como pode ser o Wing Chun, se você gosta dessa variante, porque existem 400 estilos do Kung Fu em China. O importante é você trazer o completo, para você entender a filosofia, para você entender a meditação, para entender o Kung Fu interno. É uma coisa interessante, você falou aí duas linhas de pensares, porque você tem o interno e o externo. O interno mais conhecido é o Tai Chi Chuan, que é punho, né? Que é o movimento. Você tem o Pacuá, você tem outros estilos. Mas, porém, Buddha Dharma da Shiva, 28ª patriarca do budismo, quando saiu da China, saiu da Índia para a China, ele chega e vai para o templo de Shaolin. E no templo de Shaolin ele faz exatamente o desenvolvimento da Dhyana, que é em sânscrito. Alguns dizem que é em Pali, porque Buda falava Pali e não conhecia o sânscrito, da mesma forma que Jesus, né, falava aramaico e não falava hebraico, né, porque a visão dos arameus, os arameus eram por sua vez os populares. Da mesma forma o Pali era falado. Então ele transformou no Shen o Shan, que virou depois o Sun no Coreia e o Zen no Japão. Ao mesmo tempo você falou de Bruce Lee, né? Bruce Lee começou a treinar com o Imã com os 13 anos e ele ficou até os 15 anos. Isso tem muita lenda, porque o próprio Imã negou isso várias vezes, né? Mas o que acontece? Ele fez a divulgação,
do Do Wing Chun. É, Porque hoje você tem os filmes de Man, eu assisti a todos, e eu tenho um livro sobre Wing Chun, que é da minha autoria, que é eu, o saudoso Lee Hong-ki, que treinou com Bruce Lee, morou na Bahia. Eu tenho o livro sobre a vida de Bruce Lee, que tem até entrevista sobre Bill Wallace, Chuck Norris e outras coisas. Certo. E tem um outro livro que fala do contexto de Bruce Lee e o Wing Chun. Porém, nós sabemos que Bruce Lee trilhou o próprio caminho dele, foi certo? Com o Jeet Kune Do. Jeet Kune Do. Aí, só que Bruce Lee, ele é considerado o pai do MMA. É Entendeu? verdade. Você acha que o MMA, por sinal até você parece lutador de MMA com essa careca sua aí. Você acha que o MMA te ajudou na tirada dessas partes filosóficas do Wing Chun? Porque o Wing Chun é pancadaria, mas a compensação é essencialmente filosofia. Certamente. É esse entendimento que está chegando ao Ocidente e que eu acho que é preciso resgatar. O Wing Chun, o MMA, ele não é pancadaria. Ele tem uma história, ele tem uma tradição, ele tem uma espiritualidade, ele tem uma filosofia. Tudo que vem da filosofia oriental, muitas, praticamente todas, contemplam a reencarnação do espírito, a imortalidade do ser. Então isso é fundamental. Como você pode transmitir isso às pessoas, aos alunos? Como você pode transmitir o equilíbrio, não só do físico, do espírito, da mente, através da prática. Então, arte marcial, na verdade, não é para lutar fora. Arte marcial é para desenvolver a luta interna. Que foi isso que eu comecei a aprender. Eu aprendi aqui, foi em Salvador de Bahia, através do meu amigo na Box Elite, Bruno, que ele me explicou que a vitória vem da dentro. Aí foi o Kung Fu interno, como você supera os seus limites, como você supera a si mesmo, as suas imperfeições. Esse é o Kung Fu que se desenvolve por toda a vida. E que você é um verdadeiro lutador, uma vitória verdadeira. Por quê? Porque uma vitória verdadeira é aquela que se mantém no tempo. Você, no externo, você ganha hoje, mas amanhã perde. Aí não é uma vitória duradoura no tempo. O que é verdadeiro, o que durante todo o tempo permanece. Então, quando você se supera, aí você é uma vitória verdadeira. E isso que precisa trazer, eu acho, na concepção das artes marciais. Seja qual for, pode ser um Wing Chun, mas qualquer delas precisa ter esse entendimento, essa profundeza. Interessante que você falou isso, aí lembrei-me do mestre de taoísmo que está no seriado de Marco Polo, já assistiu? Assistam, que é interessante. Ele faz movimento do Tiná, Wing Chun e Tonlon. É uma coisa assim, claro. E também lembra-me do mestre cego do filme David Carradine, né? Que ele tinha uma profundidade filosófica bem ampla. Agora me diga uma coisa, rapaz, você saiu de lá para cá, por quê? Aí eu fiquei curioso. Agora virei fofoqueiro e fofoquista, porque fofoqueiro é quem faz a fofoca e fofoquista é quem dissemina. Eu fiquei... Você saiu de lá, de onde foi? Foi Barcelona? Foi Maiorca. Ave Maria. Foi Maiorca. É interior. Lindo também. É a cidadezinha, Galego Brabo. Aí veio de lá pra cá. Isso. Da região basca. Não, porque o basco é uma língua que, segundo Berlet, né, que falava não sei quantas línguas, criou o sistema Berlet ou Borlet, ele dizia que o diabo, quando quis castigar o homem, mandou aprender basco. Porque a língua basca é complicada, né? Complicadíssima. Os galegos são mais zen, são mais tranquilos. Como é que você vai parar aqui, rapaz? Foi assim, foi o seguinte, na verdade eu estava com a luta, o Kung Fu já estava a um nível alto, meu Kung Fu estava bom. E eu estava ainda naquela percepção de buscar a vitória e a luta no externo. Aí foi através de uma chamada do coração que me fez chegar até Salvador. Foi no 2015, no início. E eu cheguei a Salvador para me convertir, entrar na MMA, lutar profissionalmente. Só que, graças a Deus, eu encontrei a pessoa que me introduz, que foi através da Box Elite, o Bruno. Ele me introduz no conceito do Kung Fu interno e através da psicoterapia reencarnacionista, que contempla o espírito, que contempla a missão espiritual, que contempla o propósito encarnatório, que contempla a reforma íntima,
que contempla você se superar. Então toda aquela vontade de vencer, de lutar no exterior, foi trazida para o interior. Aí depois dos 3 meses, aí eu precisei voltar, questões legais, mas na Espanha eu continuei desenvolvendo a nível pessoal, tudo que eu tinha, estava aprendendo. Nesse momento eu tinha conhecido aqui atualmente a minha esposa, a Daniela, e foram várias coisas, mas importante é que você precisa tomar decisões. E uma dessas decisões que eu tomei foi voltar para o Brasil, consolidar o nosso relacionamento com Daniela, entrar em matrimônio, nós casamos, e continuar com o Kung Fu interno através da psicoterapia e trazer para o Brasil o método Yuen, que é também derivado da medicina dos templos chineses. Então é interessante essa sua viagem. Você chegou a ter quantas lutas no MMA? Eu fiz uma luta em boxe, mas MMA eu não cheguei a entrar. Mas boxe profissional ou amador? Amador. Amador, né? Amador. É uma coisa bem interessante. Agora nos fale aí do método. Certo. O método Yuen, ele foi fundado pelo mestre em Kung Fu, Dr. Kan Yuen. Ele mora nos Estados Unidos, Los Angeles, e ele é uma geração 35 do mestre Kung Fu. Ele trouxe o método divulgar o método, e o método basicamente ele vem dos templos Shaolin, onde a medicina naquele momento já tinha noções da quântica, que hoje em dia é a física quântica que estuda o processo quântico, mas as informações que eles têm são privilegiadas e milenares. Na verdade, eles sabem que os recitais dos mantras é um exercício quântico, as próprias mandalas são vibração quântica. Então, esse conhecimento foi reservado e se abriu recentemente através do Dr. Kan Yuen. O método Yuen... Quanto tempo tem? Ele abriu tem relativamente pouco, ele foi nos anos 70 que ele começou. Começou a desenvolver, né? Aí o método Yuen, o que ele traz é fortalecer a pessoa, a família, o grupo, porque cada pessoa é uma entidade energética. Então o método Yuen, ele trabalha a nível energético quântico, à distância. A pessoa pode ter um desequilíbrio a nível físico. Então os monges, como usavam a técnica, os monges usavam para se fortalecer na luta. Por exemplo, como um Qigong, só que à distância. A pessoa tinha uma dor no ombro e o médico nessa área, ele escanejava, encontrava a dor no ombro e a causa, porque muitas vezes a causa não é física. A causa da dor no ombro, por exemplo, pode ser uma questão emocional mal resolvida, um pensamento. Pode ser um karma, pode ser influência espiritual, podem ser várias coisas. Aí ele desenvolveu e traz um protocolo estruturado, que é o método Yuen, que ele funciona para tirar as dores físicas que os monges usavam para fins de cura, equilibrar a sua mente, os pensamentos, porque a nossa mente ela é uma parte, mas não é a nossa inteligência. A nossa inteligência que vem, por exemplo, vem do Kung Fu, eles observam nos animais. Porque os animais têm uma inteligência inata, eles têm uma intuição, eles sabem como agir perfeitamente, eles sabem onde encontrar um alimento, uma água, sem pensar. Então isso também é uma distinção bem importante, como a gente usar a nossa inteligência inata, a nossa inteligência física, não a mente. E o método Yuen traz isso, traz o equilíbrio do corpo, da mente, emocional e do espírito, através do fortalecimento energético. Isso é feito à distância, pode ser feito nessa distância, como pode ser feito entre países, porque a nível quântico não existe diferença. É interessante, porque nós temos na linha do Qigong, que é uma analogia, né? Nós temos o Qigong filosófico, que é toda a visão Lao Tzu, de Confucius, né? Nós temos o visão terapêutica, né? Que é a transmissão que é usado muito na China, e temos o marcial, né? O marcial foi muito mostrado, que você disse que assistiu o meu vídeo, que eu falo do momento do filme O Grande Dragão Branco, que agora eu já sei o nome, porque na hora eu faço ao vivo, eu me esqueci, né? Ele exatamente, ele deu uma pancada, eu sou do clã de Tanaka, ele quebrou o lado de baixo. E é muito comum você ver entortamento de espadas, essas coisas do Qigong. Agora, exatamente.
Agora, me diga uma coisa, isso era muito comum, por exemplo, você tem nos templos de Shaolin, você tem monges até fazendo coisa, quebrando pedras com a cabeça, aquela coisa toda. Certo. Agora, qual a semelhança do método Yuen com o Qigong? Tem muita coisa ou é diferente? Tem muito a ver. Na verdade, isso chegou para mim, o método Yuen, são aquelas casualidades que a gente fala, mas que não são. Chegou através do meu amigo, que estava acontecendo essa formação, e eu me interessei muito porque ele explicou que o método Yuen, ele se basa na linha central energética, e o Wing Chun também se basa na linha central, porque tudo a defesa e o ataque é feito pela linha central. Então, na verdade, a nossa linha central energética corresponde ao nosso eixo central, o que é a alinhação dos nossos 7 chakras principais, estão localizados na nossa linha central. Então, o método Yuen trabalha na linha central, assim como o Wing Chun também trabalha na defesa e no ataque na linha central. As correções energéticas, quando você pega uma maçã, você observa que tem um eixo central e à volta uma bola, uma esfera. Então, nós como entidades energéticas, digamos que somos a mesma coisa. Nós somos um eixo central e uma bola energética à volta. Então, as correções e o fortalecimento do método Yuen é feito no eixo central, que repercute em todo o seu corpo sutil, repercute a nível emocional, mental, em todo o seu corpo sutil também, etérico. Antigamente, eles trabalhavam muito a acupuntura. Também é um sistema de canal energético. Uma coisa interessante que você falou do centro, né? A Graude usa isso e foi trazido do Taitinho também, o Tantino é o enraizamento. E exatamente no contexto da própria Tentil, que é a acupuntura, você começa a estrudar a partir dos anjãos, zona média do tronco, compartimento suboblical da cavidade abdominal. É quando a energia entra, né? Que você tem 3 tipos de concepções, tesouros taoístas, que são bastante abordados na medicina tradicional chinesa, que é o Jin, o Shen, que é o corpo, o Shen, que é o espírito, e o Qi, que é a energia. Aqui no Zandião, zona média do tronco, compartimento cavidade abdominal, a energia entra, ela vem aqui, o primeiro meridiano, que é o pulmão, o nível da apófise tiloide do rádio, ele vai se expandindo e circulando. No processo do Tai Chi também, né, você tem um processo circular do Qigong. É uma coisa bastante interessante. E onde já estamos no final aqui, porque isso é um tema que eu gosto. Tem até livro sobre isso, certo? É minha cachaça. E aí eu não vou me aprofundar muito, senão eu vou viajar aqui na maionese e o pessoal vai falar do tempo. Certo. Onde é que você está atendendo? Deixe-nos a mensagem final, entendeu? E nos coloque aqui, não se preocupe em colocar o seu e-mail não, e telefone, porque eu os tenho aqui e os mesmos serão apresentados em caracteres, certo? Aí diga-nos como é que você faz esse trabalho, se é individual, grupal, e onde você está desenvolvendo? Certo, o método Yuen eu estou desenvolvendo aqui na livraria Terceiro Milênio, é um espaço, é um consultório. Ele serve para todo tipo de pessoas, também os animais também podem se beneficiar do método Yuen, pessoas jovens, idosos, artistas marciais que têm lesões físicas também, alguma dor, algum problema articular, tudo isso pode ser tratado. E é isso, o método Yuen vai trabalhar não só o seu físico, o seu bem-estar físico, como também o seu emocional, o seu psicológico e o seu espiritual, porque tudo é energia. Então tudo é energia, diferentes formas, diferentes manifestações. E com o método Yuen trabalhamos isso para que esteja alinhado, para que esteja equilibrado e você esteja forte. O século XXI é uma bênção, porque eles permitem-nos que nós fazemos o que Hegel colocava, a tese, a antítese e a síntese. Emmanuel Kant, ele, desde a sua sapiência, influenciou muitas pessoas, inclusive o próprio Hegel, né? Schopenhauer e outros mais, apesar de Schopenhauer não ser muito amigo dele, certo? Mas permitiu-nos. E o que é que Kant queria fazer? Pegar o empirismo e a visão existencial fenomenológica e transformar em algo aceitável e plausível para a humanidade. Era basicamente trazer Aristóteles, que é o nome de Platão,
que era o grande discípulo, o homem que escreveu por Sócrates, e por sua vez o Aristóteles, onde você teria a concepção empírica, né? Onde você teria percepção do mundo através dos sentidos e uma concepção existencial, fenomenológica, como Sócrates queria. Hoje o século XXI permite isso. Tese, antítese, síntese. Visão empírica, visão existencial fenomenológica e uma visão quântica, uma visão terapêutica, uma visão holística. E isto é, acima de tudo, fundamental para ser, como dizia Lao Tse, para que nós tenhamos o primeiro passo para uma longa caminhada. Qual é essa longa caminhada? A evolução do homem nos 3 pilares, mente, corpo e espírito. Uma concepção total dentro de uma visão una psico-espiritual. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Faz hermeneuticamente o lular e dá o seu processo metafórico. Imagine vocês, se nós pegássemos a realidade de Dom Pedro I e na independência ou morte, que ele estava fazendo suas necessidades fisiológicas em cima de um jegue, 100 anos depois, colocar-se-á o mesmo na pintura em cima de um cavalo e a essência do quê? Do nosso 7 de setembro, do mito. Machado de Assis deve ser relembrado e fortalecido. O mito é mais forte do que o próprio contexto da história. Porque a história, se formos vê-la a partir de só uma visão empírica, vê-lo-á, simplesmente, ela é muito seca. O Wing Chun é uma arte marcial chinesa, que está dentro do contexto do Kung Fu. Kung Fu significa tempo de habilidade, ficou fortalecido no Ocidente, graças ao filme de David Carradine, o David Carradine, Kung Fu, né, que... Os grandes mestres. Algo interessante. 3 filmes sobre Ip Man.
Eles falam, em verdade, de um estilo, o Wing Chun, o Wing Chun, estilo célebre exatamente por ter sido desenvolvido e, por sua vez, encaminhado por uma monja. Agora, lembremos-nos o seguinte, em verdade, esse estilo, ele tem muita história, porque a história oral, ela é clássica na China, ou melhor, no mundo todo, porque o mito é narrativa, o mito é história. Se nós voltarmos ao processo da Grécia Antiga, iremos ver uma enormidade de histórias com E, que tornar-se-ão com o tempo história com H. Mas Machado de Assis diz, o bom da história, o que a por sua vez, fortaleceu-se também durante a grande celeuma entre os ingleses e os chineses, nos quais os ingleses perguntavam, what is? Diz isso Kung Fu, ou seja, tempo de habilidade. Mas, em verdade, o nome para Kung Fu, em chinês, é Kung Shu. E Wushu é o nome para qualquer tipo de arte marcial. Mas o Wing Chun é interessante porque ele, além de ser eficiente, eficaz e efetivo, fazer o correto, ele, por sua vez, ele foi criado por Wing Chun. Né? E, por sua vez, foi passada por ela por Ningmui, que era também uma monja. Exatamente. Né? Ela estava sendo, a Wing Chun tinha que casar com a pessoa que não queria, aí estava sendo pressionada, ela, em verdade, fez da seguinte maneira, pediu a uma monja que lutasse com aquela pessoa. Aí ela preferiu que, em vez de lutar, ensinar a jovem Wing Chun. E para falar disso, estamos aqui com o Léo Abelanet, né? Ele é espanhol, está aqui conosco ao vivo em cores, não ao vivo, mas em cores, certo? Porque nós estamos a gravar, estamos aqui com outras figuras célebres que estarão conosco, principalmente Joseval Carneiro, que estará no nosso programa, essa figura aqui exemplar. E aqui ele está, aqui conosco, e irá nos falar sobre o Wing Chun, ele que é recém-chegado na hospitaleira cidade do Salvador. Nós não somos xenofóbicos. Xeno em grego quer dizer estrangeiro, medo estrangeiro. Pelo contrário, nós somos xenofílicos, filia, amigos dos estrangeiros. Aqui as pessoas recebem de braços abertos. Né? E é um prazer tê-lo aqui conosco. Nos conte inicialmente como foi que iniciou o Wing Chun.